fazer é observar, né, esse cenário de tomar uma liquidez, ou seja, nesse exemplo aqui seria um exemplo de baixa, né? Então, essa lower aqui tomou esse topo e logo em sequência ele inverteu, gerando a quebra dessa região aqui, né, dessa lower. E aí, aqui teria a nossa zona, né, de order block, e aqui a gente posicionaria uma venda, certo? Prestar atenção quando acontece um sweep de liquidez e a quebra de estrutura com força. Tem que ter aquela ineficiência das velas, aquelas pancadas bem nítidas que geram a quebra de estrutura aqui, correto? Um exemplo de alta, né, teria que sweepar as lowers e quebrar o topo, certo? E aí aqui seria nosso ponto de order block bullish, certo? Uma região de demanda. Então, temos duas formas de marcar order block, né, que eu costumo usar. E tem essa primeira seria a sequência de vela, certo? Nesse caso aqui seria uma order block bearish. E eu costumo marcar a região da abertura da vela como meu ponto de interesse ali. Então, nesse caso bearish aqui, que tomou um lado de liquidez e virou bearish, gerando a quebra da estrutura, eu costumo marcar aqui, né, essa minha região é que então seria meu ponto de interesse para executar minha trade, certo? Na sequência de vela naquele time frame que você está vendo. Se você está no M5, então aqui foi duas velas de M5, correto? Está no M15, seria duas velas de M15, M30, H1. Isso é fractal, é para qualquer time frame, correto? E aqui, bullish, exemplo, seria a mesma coisa, só que seria o contrário, né? Então aqui teve uma sequência de velas de baixa que fez o movimento de consumir a liquidez e depois teve um grande impulso bullish aqui. E aí aqui seria nosso ponto de entrada, certo? E aí a expectativa seria depois fazer isso daqui. Então assim, tem essa forma e tem a forma mais comum, né, que seria apenas uma vela. A gente pega essa única vela bullish, marcaria nosso ponto de entrada aqui, a abertura da vela como meu ponto de interesse, onde eu iria executar a ordem, que seria a abertura da vela, e aí entraria, né, nessa região. E isso tudo, né, para aumentar a probabilidade de dar certo, é junto com a estrutura e fluxo. Tem vídeo aqui no canal. Eu preciso subir para essa lower e aqui tem as sequências de vela de baixa, ou seja, o último movimento de baixa que foi responsável por sweepar o modelo de liquidez e aí teve o grande impulso bullish. Então aqui seria o nosso ponto de entrada, o exemplo bullish, correto? O exemplo bearish, aqui ó, tá vendo? Teve 3 velas já. A gente tá no time frame de M5, mas igual eu falei, poderia ser M15, H1, M1, H4, diário, semanal. A ideia é a mesma. Teve o sweep no topo aqui, né? Teve o topo do passado aqui também que foi sweepado. O preço deu aqui uma pancada bearish, certo? Aqui também pode ser uma sequência de velas, certo? Mas o ideal é que seja menos velas possível do que esse lado que fez o movimento contrário, né, da estrutura em si. Teve a quebra dessa sequência de velas com agressividade no preço e a quebra da estrutura aqui na lower, e aqui seria o nosso ponto de interesse, né, nossa região para executar a trade. Aqui seria o exemplo com uma vela, teve o sweep na lower, aqui foi no sweep na lower do asiático, teve ali ó, o grande impulso bullish, gerando a quebra da estrutura também, mark shift structure aqui, e aí teria a nossa entradinha, né, na abertura dessa vela, e aí o preço foi embora. Essa order block de continuação, essa demanda de continuação, ele respeitou igual também.